Boa tarde, meu nome é Daniel e esse é o terceiro vídeo da nossa série de vídeos sobre dissertação argumentativa para o Enem. No vídeo de hoje nós vamos começar a discutir a questão do desenvolvimento. No primeiro vídeo dessa série, cujo link está na descrição do vídeo, o vídeo 1, eu havia mencionado que seriam 10 vídeos, mas em função de o script do vídeo sobre desenvolvimento ter ficado muito grande, eu terei de dividi-lo em duas partes. Então, na verdade, nós teremos 11 vídeos no total, né? O vídeo sobre desenvolvimento ficaria grande demais, ficaria com mais de 1h20. Então, eu resolvi dividi-lo em dois momentos. Hoje nós vamos começar a discutir a questão do desenvolvimento e amanhã nós terminaremos, hoje, 7 de setembro. Então, nós vamos fazer uma introdução sobre desenvolvimento. Bom, antes de mostrar no computador, como eu tenho feito desde o início, eu queria falar algumas coisas em relação ao desenvolvimento. Bom, o que é o desenvolvimento? Desenvolvimento é a parte mais importante do texto, né? É a parte mais importante do texto. Porém, uma vez que o desenvolvimento é dependente da introdução, a primeira coisa mais importante que o aluno precisa aprender a fazer é interpretar o tema e fazer a introdução do texto, certo? Nós fizemos já um vídeo sobre introdução, o vídeo 2, o link também está na descrição do vídeo, clique no linkzinho, o vídeo 2 sobre introdução. Eu ensinei 4 tipos de introdução. A gente tem vários tipos possíveis de introdução. Eu ensinei 4 deles que contemplam os temas normalmente cobrados pelo Enem. E então, o aluno precisa aprender a fazer bem a introdução, que é onde você apresenta o seu tema e sua tese. Quando essa tese está clara para o aluno, o que ele deve fazer? Ele deve buscar argumentos, fatos, opiniões, citações, cifras, etc., evidências, que ilustrem e que justifiquem essa tese dele. Então, o corretor vai ler a introdução e ele vai perceber de cara qual é o tema e qual é a tese do aluno. E ele vai procurar no desenvolvimento quais são as informações que justificam essa tese. Existem várias formas de você fazer o desenvolvimento. Tecnicamente seriam inúmeras, né? Você tem na introdução o tema e a tese e você precisa apresentar informações verdadeiras no desenvolvimento que justificariam essa tese. Então você poderia fazer isso das formas mais criativas possíveis. Porém, existe uma convenção na maioria dos livros de redação que situa em número de cerca de 18 possibilidades de construção de texto dissertativo argumentativo, de parágrafos de desenvolvimento de texto dissertativo argumentativo, podendo-se misturá-los, mesclá-los, né? Existe a possibilidade de você mesclar esses tipos de construção de parágrafos de desenvolvimento. Eu selecionei 4 tipos de parágrafo de desenvolvimento, de modos de construção do desenvolvimento. Hoje nós vamos estudar um deles. Na verdade, eu digo que eu selecionei 4. Um deles nós já discutimos no vídeo 1, que é um dos erros mais comuns, que é a questão da construção da redação bilateral. Como eu havia explicado, você pode fazer um parágrafo de desenvolvimento por bilateralidade, mas você não deve fazer uma redação bilateral. E eu mostrei uma redação no vídeo 1, sem falha de bilateralidade e com falha de bilateralidade, explicando como é que se constrói essa redação por bilateralidade. Então, um dos nossos modos de construção do desenvolvimento já foi ensinado no vídeo 1, ela não vai ser retomada. No vídeo de hoje, no próximo vídeo, nós estaremos ensinando mais 3 tipos de possibilidades de construção do desenvolvimento. A primeira já foi ensinada no vídeo 1, por bilateralidade. Nós vamos ensinar por enumeração. Nós vamos ensinar por retrospectiva histórica, trajetória histórica. E também por contexto geográfico, considerando-se que o Enem ele cobra
ele cobra temas muito voltados para os problemas sociais, seriam talvez as nossas melhores possibilidades. Mas eu vou falar um pouquinho, antes de partir para o nosso modelo de hoje, que é o nosso segundo. O primeiro foi sobre bilateralidade, esse segundo de hoje vai ser por enumeração, como fazer o desenvolvimento por enumeração. Antes, eu vou falar um pouquinho de cada um desses modos de construção do desenvolvimento. Você vai poder pesquisar sobre ele com mais cuidado na internet, em seus livros de redação e outras fontes. Geralmente, os modelos que nós vamos estudar no próximo vídeo, que é o de trajetória histórica e perspectiva geográfica, esse de perspectiva geográfica geralmente é confundido com o de dados e cifras, né, que estaria mais para estatística. Porém, eu vou falar dos dois, como se fosse um só, perspectiva geográfica e estatística. Mas eles são diferentes, né? Na descrição do vídeo, eu coloquei como se nós fôssemos trabalhar perspectiva geográfica e cifras como se fosse uma coisa só. Geralmente elas são confundidas, mas não são diferentes. Você pode fazer, por exemplo, uma redação apenas com dados estatísticos, e você pode fazer um apenas com perspectiva geográfica, certo? Ou pode misturar os dois, que é o mais comum, né? Eles são confundidos como se fosse um único tipo, justamente porque é muito normal, é muito comum os alunos mesclarem esses dois modos de produção. Como eu expliquei no início do vídeo, você pode misturar esses modos de construção do desenvolvimento, certo? Mas vamos ver um pouquinho de cada um deles. Então aqui nós temos o parágrafo de desenvolvimento, certo? Algumas informações gerais sobre o desenvolvimento do texto. É a parte mais importante do texto dissertativo. Constitui mais ou menos de 50% a 60% do texto. É o lugar onde aparecem dados, cifras, argumentos, ideias, fatos, enfim, o repertório sociocultural produtivo do aluno. É geralmente dependente da introdução. É a parte que mais chama a atenção do corretor. Deve possuir, com raríssimas exceções, parágrafos maiores que o de introdução, tá? Isso aqui é uma coisa importante. Os parágrafos de desenvolvimento devem ter entre 2 e 4 linhas a mais que o de introdução. É claro que a FUNORTE, a Faculdade de Medicina de Ciências Médicas aqui de Minas Gerais, no vestibular eles oferecem apenas 20 linhas. Então você vai fazer de preferência 4 parágrafos de 5 linhas. Eles vão ter o mesmo tamanho, mais ou menos o mesmo tamanho. Mas no geral, faça 2 bons parágrafos de desenvolvimento entre 2 e 4 linhas maiores que a introdução. Certo? Soa muito negativo quando o parágrafo de desenvolvimento é menor que o de introdução. Por que soa negativo para o corretor, especialmente os corretores dos vestibulares mais severos? Porque dá a impressão de que a apresentação do tema e da tese, que é a introdução, que é uma coisa mais genérica, ela ganhou mais importância do que o desenvolvimento das ideias. Então é melhor você investir no desenvolvimento das ideias, né? Uma introdução pequena não causa tanto problema assim, porque você já apresentou o tema e a tese, se estiver claro. Agora, um desenvolvimento pequeno dá a impressão de que o aluno conhece pouco o tema, certo? Então, com raríssimas exceções, o desenvolvimento deve possuir os parágrafos maiores que o de introdução. Certo. Uma vez que a função do desenvolvimento é apresentar fatos, argumentos, cifras, etc., que asseverem, afirmem e justifiquem a tese apresentada na introdução, que é na introdução, haveria inúmeras maneiras de fazer isso. Porém, há uma convenção que situa em cerca de 18 tipos os modos de se construir o desenvolvimento, dos quais 17 podem servir para o Enem. Tem um deles que não serve para o Enem, que é aquele em formato de tese e antítese. Ele só serve para temas polêmicos e está caindo em desuso, tá? Nós vamos estudar no vídeo de hoje e no próximo vídeo 4 tipos. Um nós já estudamos, como eu falei, o de bilateralidade estudamos no vídeo 1. Hoje vamos estudar mais um e no próximo vídeo estudaremos mais 2, tá?
Esse aqui de laranja, defesa de argumentos favoráveis ou enumeração, às vezes nos livros de redação ele aparece ou como defesa de argumentos favoráveis ou como enumeração, é o que nós vamos estudar hoje. Você pode fazer também por refutação de argumentos contrários. O que é isso? Você apresenta a sua tese, e aí ao invés de pegar argumentos favoráveis à sua tese, você pega argumentos contrários e desconstrói os argumentos contrários. É uma possibilidade de fazer o texto dissertativo argumentativo, tá? Temos também por bilateralidade, que é a defesa do melhor argumento favorável no primeiro parágrafo de desenvolvimento, mas a refutação do melhor argumento contrário no segundo parágrafo de desenvolvimento, que nós já ensinamos no vídeo 1. Tem esse aqui, que é a tese mais antítese, só deve ser usado para temas muito polêmicos e é um tipo de parágrafo de desenvolvimento em desuso. Não serve para redações do tipo Enem, você apresentar um argumento favorável à tese e um argumento contrário, certo? Você só pode apresentar esse argumento contrário para desconstruí-lo. Ele não serve para o Enem porque a redação do Enem é uma redação unilateral. Nós podemos fazer o desenvolvimento por interrogação, questionamento direto ou indireto. O que é isso? Você pode apresentar, ao invés de apresentar um tópico frasal e o desenvolvimento do tópico frasal, você pode fazer uma pergunta e responder essa pergunta. Então você apresenta o tópico frasal por forma de pergunta e responde a pergunta. Nos dois parágrafos de desenvolvimento ou em um só deles mesclando com outro tipo. É possível fazer por trajetória histórica, nós vamos estudar no próximo vídeo. Por hipótese, o que é hipótese? Então, você apresenta uma hipótese em relação àquele problema social que está sendo discutido, e aí você vai ter que fazer previsões futuras sobre essas hipóteses. Então, você faz uma hipótese, por exemplo, sobre a imigração para o Brasil, você faz uma hipótese de que a imigração para o Brasil pode aumentar e quais seriam as consequências do aumento dessa imigração e se o Brasil está ou não preparado e o que ele deve fazer para estar preparado para receber essa imigração. É uma forma que você tem de demonstrar conhecimento. Esse tipo de construção por hipótese, você precisa conhecer muito bem o tema para fazer, para ficar um bom parágrafo, né? Dados e cifras, dados estatísticos, cifras, quantidades, enfim, tudo que você pode utilizar para justificar um determinado assunto, e perspectiva geográfica. É um modo de construção de desenvolvimento de texto dissertativo considerado uma variante do tipo dados e cifras, certo? Alguns autores mesclam perspectiva geográfica e dados e cifras como se fosse um modo só, uma coisa só, mas não é. É porque geralmente quando o aluno faz o desenvolvimento por perspectiva geográfica, ele busca dados e cifras, dados estatísticos, né? A estatística é uma ciência que ajuda muitos geógrafos a conhecer a realidade do homem aqui na Terra, então, a entender a realidade do homem aqui na Terra. Então, o que acontece? Eles geralmente quando o aluno faz por perspectiva geográfica, ele traz dados e cifras para dentro do seu texto, então eles acabam se misturando. Mas você pode fazer só dados e cifras ou você pode fazer só perspectiva geográfica. Por exemplo, comparando a realidade nacional do Brasil em relação a, por exemplo, a imigração em sentido nacional e a imigração, por exemplo, para as cidades, do macro para o micro, sem apresentar dados necessariamente, ou apresentando dados apenas aproximados. Ou você pode falar de dados e de cifras, por exemplo, numa perspectiva que não é geográfica, tá? Eles podem ser separados, mas alguns autores consideram como se fossem variantes um do outro. Existe a refutação. A refutação é diferente do tipo 2. Vamos voltar ao tipo 2 rapidinho, para você poder ver. Refutação de argumentos contrários. Refutação de argumentos contrários. O que é refutação de argumentos contrários? Você pega os argumentos que são contrários à sua tese e desconstrói. O que a gente chama de construir o parágrafo de desenvolvimento por refutação é diferente. Você pega ideias oriundas do senso comum, não necessariamente são contra a sua tese, e você desconstrói essas ideias do senso comum baseando-se, por exemplo, em dados científicos que podem aparecer na proposta que você já pode trazer na sua bagagem, no seu repertório sociocultural, certo? Então, refutação
de argumentos contrários é diferente de refutação. Existe também por definição. O que é isso? Quando você vai discutir um tema amplo demais, às vezes você precisa definir o que você entende. Por exemplo, por bullying, por cyberbullying. O tema é sobre bullying, mas nos meus parágrafos de desenvolvimento eu defino bullying, cyberbullying apenas como violência que é praticada dentro da escola, ou violência que é praticada entre pessoas da escola. Né? Já tem pessoas no Brasil aqui, pelo menos, o conceito de bullying é muito amplo. Né? A pessoa, sei lá, sofre uma agressão verbal, uma ofensa no comércio e diz que sofreu bullying na loja. No Brasil esse conceito é muito amplo, então eventualmente você precisa definir o que você entende por bullying, certo? No tema que nós analisamos ontem, no vídeo 2, que foi sobre a questão da busca da fama, se ela é importante ou não, eu defini fama, por exemplo, com uma perspectiva mais ampla. Para mim, a definição de fama é um conceito mais amplo. Existe também comparação e oposição de ideias. Alguns autores misturam comparação e oposição de ideias como se fossem a mesma coisa, mas não é. O que é oposição de ideias? Então, por exemplo, a Unesp em 2007 cobrou, como nós vimos no vídeo 1, o tema sobre a questão da busca pela beleza física. Então você pode fazer por oposição de ideias, comparando, por exemplo, fazendo oposição entre a beleza física e a feiura física, entre a beleza física e a beleza espiritual, certo? Então, só que geralmente a oposição de ideias, geralmente vão ser ideias opostas mesmo. Então aqui eu vou fazer uma oposição entre beleza física e feiura física. Então, por exemplo, a USP cobrou em 2008 a questão da importância da amizade nos dias atuais, se ela tem espaço ou não. Então, você pode fazer uma oposição de ideias entre a amizade e a inimizade. A comparação, a oposição de ideias é um tipo de comparação, né? Você está comparando o seu tema com o contrário. A amizade com a inimizade, a beleza com a feiura. Na comparação, você pode pegar o seu tema... e você pode comparar com uma outra coisa. Então você pode comparar a amizade com o amor, por exemplo, que não é oposta à amizade, mas você pode comparar a amizade com o amor. Você pode comparar a beleza física com a saúde, né? Eu fiz essa relação lá de comparação também entre saúde e beleza física no primeiro vídeo. Assista ao primeiro vídeo para você ver como essas ideias foram apresentadas por mim. Então são um pouco diferentes. Eu comparo o meu tema com qualquer coisa. Na oposição de ideias, eu comparo o meu tema com o seu contrário. Então eu posso comparar amizade com amor na comparação, eu posso comparar amizade com alguma outra coisa, algum outro elemento, sei lá. Eu posso comparar a conquista de um amigo com a conquista de bens materiais, fazer a minha argumentação nesse sentido. Já a oposição de ideias, eu vou comparar o elemento com o seu contrário. Então eu compararia a amizade com a inimizade, eu compararia, né, a fama com a ausência da fama, eu compararia, né, a fama com a má fama, eu compararia a beleza com a feiura e assim sucessivamente. Existe também o parágrafo em perspectiva, que geralmente envolve uma antecipação de resultados. É diferente da hipótese. A hipótese, você faz uma hipótese e você especula em relação à hipótese. O parágrafo em perspectiva, você parte de um fato, certo? Que é concreto, mas que ainda não tem consequências muito evidentes. Então, o que é que você faz? Você faz antecipações possíveis, obviamente racionais, né? Lógicas, que façam sentido. Então, você faz a antecipação das possibilidades, certo? De consequências possíveis em relação a, por exemplo, uma lei que foi implantada, né? É um pouco diferente da hipótese. Existe o parágrafo em evidência, que é aquele em que você vai defender a tese apresentando dados científicos, evidências em relação que sustentam a sua tese. Existe por causa e consequência. O que é causa e consequência? Você vai discutir um problema social, você aponta as causas do problema social e logo depois as possíveis consequências. Então, a questão da imigração no Brasil, que foi tema do Enem há alguns anos.
desculpa. Então você pode explicar as causas dessa imigração, certo? E aí você vai especular como essa imigração, como o recorte trazia a imigração para os tempos atuais. Então você vai discutir essa questão entre as causas dessa imigração e as consequências, né? Você pode fazer aqui, por exemplo, apresentar as causas e as consequências e apresentar de maneira hipotética. Como eu disse para vocês, esses modos de construção dos parágrafos de desenvolvimento podem ser mesclados. Então, sei lá, o Enem estava discutindo a questão, no último Enem, as causas da persistência da violência contra as mulheres. Vocês podem explicar as causas da violência contra as mulheres e mostrar, por exemplo, por que essa persistência é uma consequência. Quais são os fatores que fazem com que a persistência da violência contra as mulheres seja uma consequência. Existe a exemplificação e a exemplificação narrativa e o descritivo. Elas são diferentes, né? A exemplificação, por exemplo, nesse texto que eu fiz hoje, com o tema da UFSCar, da Universidade Federal de São Carlos, eu fiz os parágrafos de desenvolvimento. Misturando o tipo 1, como eu disse que nós iríamos estudar, que é a defesa de argumentos favoráveis. Então, eu fiz a defesa de argumentos favoráveis, mas eu usei também exemplificação, certo? Porque o tema era sobre música. Então, o tema favorece o uso de exemplificações. O que é exemplificação? Você apresenta exemplos que vão ilustrar aquilo que você está discutindo. Exemplificação narrativa e descritiva, é um pouco diferente da exemplificação, né? Na exemplificação você dá exemplos de fatos, exemplos de determinados elementos que existem no mundo social. Já a exemplificação narrativa ou descritiva você menciona no começo dos parágrafos de desenvolvimento algum fato, algum fragmento de obra literária, de filme, que narra, ilustra aquilo que você está discutindo, e ao mesmo tempo você faz a análise, né, desse fragmento, né? Você sai desse fragmento narrativo e vai discutir uma ideia. Lembrando, tem que tomar muito cuidado quando for fazer exemplificação narrativa ou descritiva. A exemplificação narrativa ou descritiva, ela vai aparecer no lugar do tópico frasal. Então você menciona lá um fragmento de um romance que discutiu, por exemplo, a questão da imigração. Um romance que fale de imigração. Então você menciona aquele fato narrativo no lugar do tópico frasal. E aí, a partir desse exemplo narrativo, você faz uma discussão argumentativa, certo? Defendendo ideias, explicando por que aquele tipo de fenômeno que apareceu naquela obra literária, naquela obra cinematográfica, acontece. Então, esses seriam os 18 tipos de modos de construção dos parágrafos de desenvolvimento, certo? Defesa de argumentos favoráveis, enumeração, refutação de argumentos contrários, bilateralidade, tese e antítese, interrogação, questionamento direto e indireto, trajetória histórica, hipótese, dados e cifras, perspectiva geográfica, refutação, definição, comparação, oposição de ideias, perspectiva, com antecipação de resultados, evidência, causa e consequência, exemplificação e exemplificação narrativa e ou descritiva. Então, o que eu fiz? Peguei esse tema da UFSCar 2009, a importância da música na vida das pessoas, certo? Eles pediam lá que você fizesse uma redação com esse título. E davam 3 textos sobre a arte, inclusive um texto de Machado de Assis. Mas aí eu coloquei como se fosse um recorte temático, a importância da música na vida das pessoas. 2 anos depois, a UNB cobrou... Não, 1 ano depois, desculpa, foi em 2010, a UNB cobrou a importância social da música, 1 ano depois. É muito interessante você, aluno, ficar de olho nesses temas que a Unesp, a UFSCar, a Unicamp, a USP cobram, porque há muitas faculdades particulares de medicina em São Paulo e em Minas Gerais costumam se inspirar nesses temas aqui para poder fazer suas provas, certo? Vamos lá, defesa de argumentos favoráveis e enumeração. Nós vamos ler a redação toda, ela está grande aqui, porque eu botei em tamanho 24. Nós vamos ler a redação todinha e depois eu vou mostrar nos parágrafos
todos os elementos, certo? Então vamos à introdução. Discutir a importância específica da música como arte na vida das pessoas é uma tarefa difícil, uma vez que há os que a relegam a segundo plano, alegando que música não serviria para nada, conquanto esta esteja virtualmente presente em todas as culturas desde priscas eras. Apesar de tal alegação circular convictamente entre muitos, o fato é que a música permeia quase todos os aspectos importantes da vida do homem, o que permitiria dizer que ela é vital a quase todos. Essa foi a nossa introdução. Primeiro parágrafo de desenvolvimento. Pensar sobre a importância da música na vida das pessoas se apresenta como uma tarefa árdua, haja vista que ela está presente em quase tudo. De fato, desde as festinhas de aniversário que os pais fazem para seus filhos, passando pela festa de formatura e de casamento, todos os grandes momentos da vida humana são permeados por essa arte, de resto universal. Poucos conseguem, no que tange, pelo menos, à contemporaneidade ocidental, pensar em casamento tradicional sem a marcha nupcial de Mendelssohn, em festa infantil sem músicas para crianças, em culto cristão sem louvor, entre outros. Quer queiram ou não, os utilitaristas que desprezam a música por ela não ter utilidade, entre aspas, hão de concordar que determinados aspectos de nossas vidas simplesmente não aconteceriam sem ela, ao menos não com a mesma beleza. Esse foi o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Segundo parágrafo de desenvolvimento. Além disso, esse elemento coesivo é importantíssimo, nós vamos discutir a importância dele no vídeo sobre coesão textual. Ele serve para unir os parágrafos de desenvolvimento, já que eles constituem uma unidade. Então, além disso, além de a música permear todos os aspectos de nossa vida, os mais comuns, né? Além disso, a música se presta ainda hoje a servir de suporte para a difusão de ideias e pensamentos complexos, os quais ficariam restritos aos círculos acadêmicos e eruditos, não fosse por essa arte ter abrangência maior que os textos acadêmicos. Realmente, desde a homenagem à importância da filosofia nas vidas dos homens, como Noel Rosa fez em sua canção Filosofia, passando pelos protestos contra regimes autoritários, como se escutem Apesar de Você, de Chico Buarque, e em homenagem e abordagem de temáticas importantes, como a questão da sexualidade e da opressão das mulheres, como se ouve em Mulher Navio Negreiro de Tom Zé, a música se presta a atingir um número enorme de pessoas e, desse modo, consegue difundir ideias onde a universidade não chega. Segundo parágrafo de desenvolvimento. Agora a nossa conclusão. Dessa forma, por participar da vida humana desde priscas eras, integrando não apenas os aspectos mais rotineiros das vidas dos homens, como também os pensamentos e necessidades mais complexos, a música deve ser estimulada em todos os lugares. A inserção de música nas escolas, tanto teórica como praticamente, nas aulas e também a criação de festivais de músicas voltados para artistas jovens, festivais estes sediados nas próprias instituições educacionais em sistema de rotatividade, certamente ajudariam a desenvolver essa bela criação artística da espécie humana. Então aqui está a nossa conclusão. Vamos aqui eu peguei o mesmo texto, coloquei em tamanho fonte 10, está em negrito, certo? O texto todo tem 30 linhas. Então, aqui está em negrito, então com uma letrinha um pouco maior, o seu texto daria umas 30 linhas. Com uma letrinha um pouco menor, talvez menos do que 30. Então, aqui eu tenho a minha introdução. Como vocês viram lá no vídeo sobre introdução, tá? Isso aqui de azul é o meu tema, o de verde é a tese. Nós vamos ver com cuidado. E aqui vem os parágrafos de desenvolvimento. Como eu já havia dito antes, no vídeo 1, no vídeo 2, eu falei isso algumas vezes, o desenvolvimento representa a maior parte do texto. Como eu disse mais cedo, cerca de 50% a 60% do texto, certo? Geralmente são 2 ou 3 parágrafos. Eu recomendei a vocês fazerem apenas 2 parágrafos de desenvolvimento, mas você pode fazer 3 também. E aqui nós temos os parágrafos de desenvolvimento. Aqui tem um além disso, que é um elemento coesivo que une os parágrafos de desenvolvimento, tá? Que o desenvolvimento está dividido em 3 partes. Eu vou explicar para vocês quais são essas partes, cada parágrafo de desenvolvimento. E aí vem a minha conclusão, mais um elemento coesivo. Esse elemento coesivo serve para amarrar a conclusão, certo? Ao desenvolvimento. Dessa forma, ou seja, baseados nesses argumentos que foram discutidos
no meu desenvolvimento. Então, dessa forma, une a conclusão ao desenvolvimento. A retomada da tese aqui está de verde também. A retomada da tese une a conclusão à introdução, certo? E aqui tem esse por tudo isso, que é um elemento coesivo que vai unir a proposta de intervenção, né, à conclusão. Então, quando você consegue utilizar bem esses elementos coesivos, a sua nota na competência 4 aumenta. Lembrando, a redação que não seja do tipo Enem não precisa de proposta de intervenção. Ô, professor, então o que eu faço depois que eu apresento o elemento coesivo unindo a conclusão ao resto do texto e retomar a tese? O que eu faço? Então, você vai fazer uma frase aqui que encerre o seu texto, a sua argumentação, tá? Nós vamos discutir isso no vídeo sobre conclusão. Mas vamos ver as partes do texto divididas aqui, o texto, vamos ver o texto como uma unidade aqui, certo? Então, vamos à introdução. Então, aqui nenhuma novidade, como nós já vimos no vídeo sobre introdução, certo? De azul o tema, de verde a tese. Discutir a importância específica da música como arte na vida das pessoas é uma tarefa difícil, uma vez que há os que a relegam a segundo plano, alegando que música não serviria para nada, conquanto esta esteja virtualmente presente em todas as culturas desde prísicas eras. Esse foi o meu tema. Então, apresentei a questão da importância da música nos dias atuais. E aqui vem a tese favorável à música, favorável ao desenvolvimento da música. Apesar de tal alegação circular convictamente entre muitos, o fato é que a música permeia quase todos os aspectos importantes da vida dos homens, o que permitiria dizer que ela é vital a quase todos. Excluem-se aqui os surdos de nascença que desconhecem a música, certo? Então, por que os parágrafos de desenvolvimento estavam divididos em 3 cores aqui? Certo? Laranja, escuro, roxo e verde, verde claro. Essa parte laranja, ela é o tópico frasal. A parte em roxo é o desenvolvimento do tópico frasal. E a parte em verde é o encerramento do parágrafo, é o fechamento do parágrafo. Esse fechamento do parágrafo não é obrigatório. Você pode fazer só tópico frasal e desenvolvimento do tópico frasal. Mas veja bem, professor, eu sou obrigado a usar tópico frasal? Obrigado é uma palavra muito forte. Você não é obrigado a apresentar tópico frasal. Mas é recomendável que você use o tópico frasal, porque o tópico frasal nos ajuda a construir o texto, nos ajuda a construir o parágrafo. Então, eu faço o tópico frasal e desenvolvo o tópico frasal, certo? Então, se o professor que está tentando te ensinar a usar o tópico frasal, aprenda da melhor forma possível, porque ajuda bastante, é uma ferramenta que ajuda. Então, vamos ver o tópico frasal aqui. Pensar sobre a importância da música na vida das pessoas se apresenta como uma tarefa árdua, haja vista que ela está presente em quase tudo. De fato, aí vem o desenvolvimento do tópico frasal. Desde as festinhas de aniversário que os pais fazem para seus filhos, passando pela festa de formatura e de casamento, todos os grandes momentos da vida humana são permeados por essa arte, de resto universal. Poucos conseguem, no que tange, pelo menos a contemporaneidade ocidental, pensar em casamento tradicional sem a marcha nupcial de Mendelssohn, em festa infantil sem músicas para crianças, em culto cristão sem louvor, entre outros. Certo? Então aqui eu desenvolvi o tópico frasal e o argumento aqui é esse. Quer queiram ou não, os utilitaristas que desprezam a música por ela não ter utilidade hão de concordar que determinados aspectos de nossas vidas simplesmente não aconteceriam sem ela, ao menos não com a mesma beleza. Então aqui é o meu primeiro parágrafo por enumeração ou defesa de argumentos favoráveis. E aqui o primeiro argumento favorável que eu estou defendendo nesse parágrafo de desenvolvimento é o quê? É de que a música ela é importante, sim, muito importante, porque ela permeia os aspectos mais imediatos da vida de todo mundo, os mais importantes. Festa de aniversário, festa de casamento, festa de formatura, certo? Todas elas, o louvor na igreja. Louvor aqui está entre aspas, porque louvor, na verdade, significa o ato de louvar alguma divindade. Mas os cristãos costumam chamar de louvor também as músicas que são utilizadas para poder exercer esse ato de louvor. Então, louvor está sendo usado como sinônimo de música gospel, música cristã, música evangélica. Então, por isso que ela deve estar entre
entre aspas. Depois de desenvolver um argumento favorável, eu vou desenvolver um outro argumento favorável, certo? Além disso, eu vou discutir isso no vídeo sobre coesão. É necessário ter um elemento coesivo unindo os parágrafos de desenvolvimento. Aqui eu usei além disso, eu poderia ter usado outros. Além disso, além do mais, além do que, existem outras possibilidades. Além disso, a música se presta ainda hoje a servir de suporte para a difusão de ideias e pensamentos complexos, os quais ficariam restritos aos círculos acadêmicos eruditos, não fosse por essa arte ter abrangência maior que os textos acadêmicos. O meu tópico frasal do segundo parágrafo de desenvolvimento. E aí vem o desenvolvimento do tópico frasal. Realmente, desde a homenagem à importância da filosofia nas vidas dos homens, como Noel Rosa fez em sua canção Filosofia, passando pelos protestos contra regimes autoritários, como se escutem Apesar de Você, de Chico Buarque, e em abordagem de temáticas importantes como a questão da sexualidade e da opressão das mulheres, como se ouve em Mulher Navio Negreiro de Tom Zé, a música se presta a atingir um número enorme de pessoas, e desse modo consegue difundir ideias onde a universidade não chega. O meu encerramento do parágrafo aqui está muito amarrado, né, ao desenvolvimento do tópico frasal. Isso não é um problema. Então aqui eu apresentei uma segunda ideia, um segundo argumento favorável por enumeração, não é, que é o quê? No primeiro parágrafo de desenvolvimento eu tinha apresentado a ideia de que a música permeia todos os aspectos de nossa vida. No segundo parágrafo é de que ela serve de suporte e de difusão de ideias, né? De ideias que, se não fosse pela música, é o que eu estou defendendo aqui, elas ficariam restritas às academias, certo? Às universidades. Mas aqui eu mesclei enumeração de argumentos favoráveis com exemplificação. Você pode fazer isso perfeitamente, você pode mesclar os modos de construção do desenvolvimento do texto dissertativo, desde que, né, você não desconstrua a sua tese. O que você não pode fazer é desconstruir a sua tese. E por fim, a nossa conclusão. Então, um elemento coesivo que une a conclusão ao desenvolvimento. Dessa forma, por participar da vida humana desde priscas eras, integrando não apenas os aspectos mais rotineiros das vidas dos homens, como também os pensamentos e necessidades mais complexos, a música deve ser estimulada em todos os lugares, retomada da tese, que é o que une a conclusão à introdução, e aí faz o texto ganhar uma unidade. Por tudo isso, o elemento coesivo que une a proposta de intervenção ao restante da conclusão, a parte inicial da conclusão, por tudo isso, a inserção de música nas escolas, tanto teórica como praticamente, nas aulas e também a criação de festivais de músicas voltados para artistas jovens, festivais estes sediados nas próprias instituições educacionais, em sistema de rotatividade, certamente ajudariam a desenvolver essa bela criação artística da espécie humana. Certo? Eu fiz aqui uma proposta de intervenção que parecesse o máximo possível com um projeto executável. Nós vamos discutir conclusão em outro momento, certo? Então, o que é importante aqui a gente frisar? O meu parágrafo de desenvolvimento pode ser construído de várias formas. Nós estudamos por bilateralidade no vídeo 1 e agora nós estudamos por enumeração de ideias. A ideia de que a música permeia todos os aspectos de nossa vida e a ideia de que a música serve como um modo difusor de informações e de pensamentos, mas eu mesclei aqui, os dois parágrafos são por enumeração de argumentos favoráveis à tese, mas nesse parágrafo aqui eu misturei exemplificação, não tem problema, você mesclar, desde que os meus parágrafos de desenvolvimento não trabalhem contra a minha tese, eles precisam defender a minha tese, certo? Bom, eu vou ter a oportunidade de... O que eu fiz? Eu usei o repertório que eu lembrei. Eu sabia que a Marcha Nupcial era de Mendelssohn. É aquela música mais conhecida, aparece em toda novela, todo casamento de novela tem, é muito conhecida. Se eu não me engano, de Sonhos de uma Noite de Verão, de uma ópera. E eu utilizei músicas que eu conhecia. Eu já tinha ouvido falar dessa música de Noel Rosa, que se chamava Filosofia. Eu lembrei de uma música de Geraldo Vandré e dessa de Chico Buarque, na hora que eu fiz a redação, Apesar de Você.
E também eu lembrei de Mulher Navio Negreiro, do CD Estudando Pagode, do Tom Zé. Vejam bem, sejam honestos com a questão do repertório sociocultural produtivo. Não inventem coisas, informações do nada, que saíram, foram inventadas na hora. Certo? Eu não quis usar a música de Geraldo Vandré porque ela é muito manjada, provavelmente num tema desse muitos alunos iriam usar. Eu preferi usar Apesar de Você. Certo? Geralmente eu não falei isso para vocês, mas quando eu faço uma redação para poder dar aula, eu faço eu faço a redação em 40 minutos, 50 minutos, dou uma revisada e passo a limpo a versão final, que é para poder ter mais ou menos uma ideia de como sairia a redação se eu estivesse fazendo vestibular. Então, eventualmente, vocês vão ver algumas falhas aí nos textos mesmo. Eu usei o repertório que eu consegui lembrar na hora. Depois eu parei para pensar e eu lembrei de outras músicas interessantes também. Mas foi o que eu consegui lembrar na hora. Esse repertório é interessantíssimo. Então, use o repertório que você conseguir se lembrar, né, da melhor maneira possível. Agora, lembrando uma coisa, eu vou ter oportunidade de falar esse repertório sociocultural produtivo. Enriqueça seu desenvolvimento, certo? Existem músicas que são feitas apenas para você passar o tempo. São músicas feitas para passarmos o tempo, músicas feitas por diversão, certo? Eu estava ouvindo mais cedo, eu estava escrevendo o script para esse vídeo e eu estava ouvindo as 20 melhores músicas de Leandro e Leonardo, porque eu gosto de sertanejo antigo, certo? Mas eu gosto de música clássica, eu gosto de vários tipos de música e do sertanejo antigo. Mas a música sertaneja, ela não tem muita... Ela não é feita para pensar ideias, ela é feita para o lazer, para o divertimento. Então ela não serviu para mim como repertório sociocultural produtivo quando eu estava produzindo a música, certo? E tem músicas como funk também, por exemplo, que não tem uma reflexão ali por detrás. Então, eventualmente, você vai ter que parar um tempo agora até o Enem para poder enriquecer o seu repertório. Eu vou deixar o link dessas 3 músicas na descrição do vídeo. Por favor, escute as músicas, são bem interessantes. Mas eu vou ter oportunidade de discutir mais sobre esse assunto no vídeo sobre repertório sociocultural produtivo, e esse é o primeiro vídeo sobre desenvolvimento, teremos mais um, em que, de maneira mais sintética, eu vou mostrar como é que a gente faz a questão da construção histórica, do desenvolvimento histórico e do desenvolvimento geográfico e uso de cifras. Mas só lembrando um detalhe, voltando aqui para o texto. Antes de terminar, quando eu fiz essa exemplificação, eu tive o cuidado de botar primeiro a música de Noel Rosa, depois a música de Chico Buarque, depois a música de Tom Zé. Por quê? Para seguir uma ordem lógica de temporalidade. Noel Rosa morreu no início do século XX, Chico Buarque está vivo, ainda é contemporâneo, mas essa música é da época da ditadura militar, e Mulher Navio Negreiro é de um CD de Tom Zé lançado já no século XXI. Então, para você poder respeitar uma ordem lógica, tudo que tiver a ver com história no texto, que tiver uma ordem histórica, é interessante você fazer essa gradação, certo? Sempre do mais antigo para o mais moderno. Mas nós vamos poder discutir isso no próximo vídeo. Gostaria de agradecer mais uma vez. Divulguem o vídeo. O vídeo está tendo bastante acesso, né? O primeiro vídeo já teve mais de 180 acessos. Eu fiquei feliz, né, de ter podido ajudar 180 pessoas ou se não aprender, pelo menos dar uma relembrada nesses conteúdos. Divulgue os vídeos para seus amigos, discutam redação juntos, vai ser uma boa experiência, certo? Muito obrigado e nos vemos em breve.